Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido, irmãos, de poder estar regressando à Igreja Evangélica Efatá. É sempre uma satisfação e eu quero louvar a Deus e agradecer a Ele por essa oportunidade. Também agradecer ao pastor Diego e à pastora Patrícia, nossos amigos. Que Deus continue abençoando. Eu fico muito feliz em ver o crescimento da igreja aqui e sempre comento com a minha esposa, acompanho nas redes sociais e fico muito feliz em saber que esse jovem casal de pastores tem feito uma grande obra aqui nessa comunidade. Deus abençoe também o nosso pastor Silas, fico feliz em revê-lo, amém. Deus abençoe em nome de Jesus, nosso auxiliar. Por mim eu ficava sentado, ele ia até às 10 horas, meia-noite, que eu só vim aqui, né, para a gente ouvir a voz do Senhor, mas nos é dada, né, a oportunidade de estar falando a palavra de Deus. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Deus abençoe também a minha esposa que veio me acompanhando, em nome de Jesus. Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para a nossa fazenda. Quantos podem dizer amém? Amém. Tome o seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, é um tema que chamou muito a minha atenção, que é o tema jornada. Não é isso, pastora? Jornada feliz, não é isso? E está baseado exatamente no texto do livro de Esdras, no capítulo de número 8 e verso de número 21. E é um texto onde o Senhor falou fortemente ao meu coração e aonde Ele tem colocado algumas lições. Eu julgo ser esse tema ou esta palavra um tema ou uma palavra que a gente pensa um pouco mais. Talvez não seja uma palavra tão avivalística, mas seja uma palavra mais reflexiva. A gente vai pensar um pouco o que é que Esdras ele escreve exatamente no versículo ao qual nós lemos. Interessante que diante deste versículo o Senhor tem colocado um tema ao meu coração, e o tema é vivendo na direção de Deus. Eu queria que você repetisse comigo e dissesse assim: vivendo na direção de Deus. Eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência e calma comigo, porque eu queria fazer aquilo que eu chamo de pano de fundo histórico e queria trazer um contexto histórico até chegarmos exatamente no versículo que nós lemos. Quando a gente olha para o povo de Israel, o povo hebreu que se passou a ser judeu e Israel, nós observamos que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo eleito do Senhor Jeová, ele teve seus momentos de altos e teve momentos de baixos. Era um povo que outrora obedecia a Deus, mas outrora desobedecia a esse Deus. Eu pontuo a história de Israel como uma gangorra. Era um povo que outrora obedecia e outrora desobedecia ao Senhor. É interessante que de Abraão Deus tira um povo, e este povo vai se multiplicar a tal forma que eles vão entrar com honras no Egito. Passa-se o tempo, cerca de 400 a 430 anos no Egito, e por causa da sua multiplicação, por causa do seu crescimento, levantou-se Faraó ou vários faraós que não conheceram a José e viram o povo de Deus, o povo hebreu, com outros olhares. Ao invés de honra, eles olharam para o tamanho do crescimento do povo de Israel e tiveram-no como uma grande ameaça aos egípcios. E agora esse povo vai ser escravizado. Eles passam um grande período de tempo sendo escravos, há cerca de 400 a 430 anos no Egito. Este povo posteriormente vai clamar ao Senhor. Ele vai clamar a Deus para que Deus viesse os libertar. E Deus vai levantar um grande libertador, como vocês sabem, por nome de Moisés. Moisés é levantado por Deus, Deus liberta o seu povo com mão forte, braço forte.
este povo passa cerca de 40 anos no deserto. E é interessante que não era para eles ter passado 40 anos no deserto, mas esses 40 anos foram resultado da sua murmuração, resultado da sua desobediência. Mas, por outro lado, nós vemos o Senhor cuidando desse povo nos mínimos detalhes. Deus os alimentava, Deus cuidava-os de uma forma tão tremenda que, na medida que eles cresciam, os seus sapatos da época, os seus calçados da época, as suas roupas também cresciam. Deus cuidou deste povo de uma maneira tão especial que na tarde do deserto quente, o Senhor colocava uma nuvem, e aquela nuvem servia como um ar-condicionado. E à noite, debaixo de muito frio, Deus cuidava do seu povo ao colocar uma coluna de fogo para os aquecerem. E nós vemos o cuidado de Deus com esse povo. Posteriormente, esse povo, a maioria deles perecem no deserto. E agora vai ser levantados Josué e Caleb, os únicos que saíram do Egito e que vai entrar na terra prometida. E aqueles que nasceram no deserto juntamente com Josué e Caleb vai entrar e vai conquistar a terra prometida. Depois que eles conquistam a terra prometida, Josué morre e vai dar-se o período dos juízes. Esse período dos juízes é um período muito sombrio, ou talvez, como alguns estudiosos colocam, como um dos períodos de maior obscuridão do povo de Deus, o povo de Israel. Porque no período dos juízes não se levanta apenas um líder único, mas se levanta diversos líderes, porque o povo havia se dividido em tribos. Então, Deus sempre levantou um juiz. Posteriormente, este povo vai virar uma monarquia. Esse povo vai olhar para os outros povos e vai perceber que as outras nações possuíam um rei. E agora eles pedem um rei para que viesse a reinar sobre eles. E Deus vai escolher a Saul. Saul, ele é dado como um primeiro rei da história de Israel. Posteriormente Davi, posteriormente Salomão. Esses 3 reis que se levantam em Israel são os únicos 3 reis, ou os únicos reis que lideraram, ou que lideravam o povo quando Israel ainda era uma nação unificada. Porque você sabe muito bem que com a morte de Salomão, assume o trono seu filho Roboão. E este jovem rei, ele opta por não escutar os conselhos dos conselheiros, e agora ele decide aumentar bruscamente os impostos da época, levando a uma grande divisão. Por causa da desobediência de Roboão, o reino de Israel se divide em 2 reinos, ou 2 partes. 10 tribos ao norte com capital Samaria, e 2 tribos ao sul com a capital de Jerusalém. Pois bem, a Bíblia vai nos dizer que posteriormente, por causa da desobediência, mais uma vez, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, Deus vai permitir que os inimigos ataquem. Deus vai permitir que as nações, ou algumas nações, seja levantado por ele para trazer juízo ao seu povo. Porque diz a Bíblia que Deus corrige a quem ele ama. Deus vai permitir que a Síria se levante com poder para julgar a nação de Israel, ou as 10 tribos que estavam ao norte. E os assírios invadem a capital Samaria, e diz a Bíblia que eles levam cativo as 10 tribos do reino do norte, e eles destroem Samaria. Ali se dá o primeiro cativeiro de Israel, que é o reino do norte. E é interessante que o reino do norte, eles não mais voltam. Eles não voltam. Você não vai ver na Bíblia Sagrada as tribos voltando do cativeiro assírio. Mas o reino do norte, ele perde a sua identidade como nação. Anos depois, o caminho que o reino do sul vai trilhar é semelhante ao caminho do reino do norte. Deus vai permitir, através da desobediência do povo,
eles serem invadidos por Nabucodonosor. E é interessante que esta invasão vai se dar em 3 vezes. 3 vezes Nabucodonosor, ele vai invadir Judá, ele vai invadir Jerusalém, e ele vai levar cativos os judeus em 3 grupos, ou em 3 lévoas. É interessante que também a gente vai ver que posteriormente a nação de Israel, com o reino do sul, a nação de Judá, vai passar cerca de 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos, algumas nações olharam para o povo dos judeus certamente e dizia: eles pereceram, eles morreram. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele vela pela sua palavra. Você poderia olhar para o irmão que está do seu lado e dissesse assim para ele, ou para ela, diga assim para ele: pode parecer que tudo esteja perdido, diga para ele: mas o Senhor está no controle da tua situação. Deus, ele vela pela sua palavra. 70 anos depois vai se cumprir a profecia de Jeremias e também do profeta Isaías. Deus vai levantar um rei chamado Ciro. Este rei persa vai ser levantado por Deus também, e ele vai conquistar como rei persa o governo babilônico, vai derrubar Babilônia. Interessante que Ciro, ele vai dar início à volta dos judeus a Jerusalém. Ciro, ele vai permitir que os judeus voltassem para Jerusalém. Até agora, quem está entendendo, diga amém. Ciro, ele está sendo levantado por Deus como um canal para cumprir a profecia de Jeremias e cumprir também a profecia do profeta Isaías. Interessante que a história vai dizer que os judeus, eles não voltam todo mundo, eles voltam devagarzinho, eles voltam em 3 grupos. O primeiro grupo que vai voltar exatamente no reinado de Ciro. O primeiro grupo que vai voltar vai ser liderado por Zorobabel. O segundo grupo vai se dar no reinado do rei Artaxerxes, e eles vão voltar com o líder chamado Esdras. E o terceiro e último grupo que vai voltar do cativeiro babilônico vai ser liderado por Neemias. Agora presta atenção, esses 3 grupos, ou essas 3 levas que vai voltar em momentos distintos, em tempos distintos, cada um vai ter um propósito. O primeiro, alguns historiadores vão dizer que o primeiro grupo que Zorobabel leva, havia cerca de 50.000 judeus que voltam com Zorobabel. Interessante que o segundo grupo, liderados por Esdras, vai ter cerca de 17.000 pessoas. E o restante, o último grupo, que vai regressar anos depois de Esdras com Neemias para a reconstrução dos muros, o restante. É interessante que também eu pontuei 2 pontos que me chamam a atenção. O primeiro ponto é que o primeiro grupo que está regressando, o primeiro grupo que está voltando exatamente com Zorobabel, eles têm que se deparar com uma Jerusalém destruída, com uma Jerusalém que ficou só a carcaça, com os muros fendidos, com plena destruição. Mas eles voltam com um propósito. E qual é este propósito, irmão de Jaumi? De levantar o templo do Senhor. O primeiro grupo volta exatamente para realizar a tarefa de edificar o templo ao Senhor. O profeta Ageu é interessante, porque se você ler o livro do profeta Ageu, ele vai detalhar que quando ele é levantado por Deus como uma voz profética para profetizar o povo, que quando o povo volta com Zorobabel para reconstruir ou para construir o segundo templo, eles até começam, mas depois, por causa dos opositores, por causa dos seus inimigos, eles param, eles desistem. E Deus vai levantar o profeta Ageu exatamente quando o povo desiste e estavam esquecidos de edificar o templo. E você conhece muito bem o profeta Ageu, e se você não conhece, você já ouviu falar em uma das suas profecias. O povo havia se esquecido, então Deus levanta o profeta Ageu para chamar o povo para esta tarefa e concluir este primeiro propósito. E Deus levanta Ageu com muito poder e com muita autoridade. Em outras palavras, Ageu vai profetizar e vai dizer: vós homens,
vocês esqueceram da minha obra. O templo não estava acabado ainda, estava ainda no começo, mas eles haviam desistido por causa dos inimigos. Então Ageu, ele usado por Deus, vai dizer: o Senhor, ele reteve a prosperidade, o Senhor fechou o céu, o Senhor fechou a prosperidade para vocês voltarem a aplicar os vossos corações para que o templo do Senhor termine. E aqueles homens, diz o texto bíblico no livro do profeta Ageu, que eles se voltaram a fazer a obra de Deus. Enquanto eles estavam, depois o desânimo mais uma vez entrou nos corações daqueles homens, mas Deus levanta o profeta Ageu para dizer: minha é a prata e meu é o ouro. E Deus vai usar o profeta Ageu dizendo o seguinte: que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. O templo fica de pé. A Bíblia vai dizer que aqueles que foram liderados por Zorobabel, o primeiro grupo, eles cumprem um propósito. Agora é a vez do profeta, do sacerdote escriba Esdras. Ele vai liderar agora este segundo grupo que está regressando para Jerusalém. E é interessante que este homem Esdras, ele é um grande homem de Deus. A Bíblia vai dizer que este homem, ele era um escriba e ele também era sacerdote. O nome Esdras no hebraico é Esra, que significa aquele que ajuda, aquele que auxilia. O livro de Esdras foi escrito cerca de 450 anos antes de Cristo e provavelmente foi escrita pelo próprio Esdras. Então Esdras agora ele tem a responsabilidade de agora trazer uma tarefa, ou fazer uma tarefa muito especial. Enquanto o primeiro grupo edificou o segundo templo, agora Esdras vai restaurar o povo moralmente e espiritualmente. A função de Esdras nada mais era do que trazer de novo o culto, de trazer de novo a adoração, visto que o povo havia se corrompido, havia ali uma apostasia moral e espiritual muito grande. Então Esdras vai se destacar exatamente nesse aspecto. Por quê? Porque Esdras vai liderar o retorno do culto, o retorno da adoração. Esdras vai ser aquele que vai combater o pecado. Esdras vai ser aquele que vai combater a apostasia. Esdras vai ser aquele que vai restaurar, aleluia, moralmente e espiritualmente. Esdras vai ser aquele que vai, através da sua dedicação, trazer de volta o povo ao Senhor, trazer de volta a adoração, trazer de volta a oração. E quando Esdras está nesta jornada, quando Esdras está neste caminho, é interessante que, se você observar no livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 7, Esdras vai detalhar como foi, como eu já falei, o primeiro grupo que regressou. No capítulo 8, exatamente aonde chegamos aqui, eu queria que você retrobasse a sua atenção, porque no capítulo de número 8, Esdras agora vai dar detalhes de como eles agora precisam chegar a Jerusalém. Eles precisam caminhar, porque existe um propósito, existe um desafio. O desafio não é pequeno, o desafio é um desafio grande, o desafio é enorme. Mas quem é usado por Deus, quem é levantado por Deus, quem tem um propósito de Deus no seu coração, não está olhando as adversidades, não está olhando os desafios. Vai ser difícil, é verdade, vai ser complicado, é verdade, mas Deus chama, Deus escolhe. E quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus escolhe, Ele diz assim: vai, porque eu serei contigo. A jornada vai começar. E é interessante que Esdras, ele era um grande homem de confiança do rei. O rei deposita nos utensílios de Esdras ouro e prata. E em outras palavras, o rei diz assim, o rei Artaxerxes diz assim para Esdras: Esdras, vai, mas eu vou liberar para vocês algumas ofertas, para que vocês ofertem na casa do vosso Deus.
Deus. O que Esdras estava levando era ouro, era prata. Esdras estava levando também consigo uma nova geração, a geração passada, e alguns dos filhos que estavam ali crescendo na Babilônia. A jornada não era fácil, o caminho não era fácil. E qual é exatamente a preocupação do sacerdote Esdras? É exatamente qual caminho eles teriam que voltar. O que eu acho interessante na vida de Esdras é que Esdras não age por emoção, Esdras age com fé e com razão. Esdras é um líder que ele quer caminhar debaixo da direção de Deus. E a preocupação de Esdras é o seguinte: se nós pegarmos um caminho errado, nós certamente iremos nos deparar com os nossos inimigos. E se os nossos inimigos vierem até nós, certamente vai ficar complicado, porque eu tenho prata, eu tenho ouro para oferecer a Deus diante da sua casa. Eu também tenho uma geração que está crescendo, e nós estamos levando os nossos filhos para adorarem ao Senhor. Então o que é que Esdras pensa? Eu preciso orar para o Senhor me livrar dos inimigos. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e para a sua irmã, veja se ele está acordado ou está dormindo, e dissesse assim para ele, diga assim para ele e para ela nessa noite: é necessário, diga, é necessário viver, diga viver, debaixo da direção de Deus. Quem serve a Deus precisa entender que os nossos inimigos, que o inimigo da minha e da tua alma, ele está ao nosso derredor, bramindo como um leão, buscando uma oportunidade para acabar com tua vida, para acabar com os teus filhos, para acabar com a tua vida financeira. Mas olha o que Esdras está buscando ao Senhor. Esdras no capítulo 8 e verso de número 21, Esdras vai buscar ao Senhor, porque ele sabe que precisa neste caminho ou nessa jornada um caminho direito, para que os inimigos não os destruam, para que os inimigos não toquem em suas fazendas. Deixa eu liberar uma palavra para o teu coração que está ardendo no meu coração. Eu quero te dizer nesta noite que aquele que está debaixo, aleluia, que está debaixo da direção de Deus, o inimigo não toca na tua vida, o inimigo não vai tocar nas tuas fazendas, o inimigo não vai tocar na tua posteridade, porque você está debaixo da direção de Deus. Nós observamos aqui algumas atitudes de Esdras, algumas atitudes que Esdras ele toma, algumas atitudes que Esdras ele coloca em prática, que o fizeram ele e o povo regressar em paz. É interessante que nós observamos aqui que existem algumas atitudes que podemos extrair para viver debaixo da direção de Deus. Eu queria que você repetisse comigo, diga assim: atitudes para viver debaixo da direção de Deus. Se nós observarmos, ou você com mais calma na sua casa, você vai ver que Esdras, ele era um líder que era voltado totalmente ao relacionamento com Deus e também com a lei ou com a palavra de Deus. É interessante que quando a gente olha para o livro de Esdras, no capítulo de número 7 e verso de número 10, a gente vai perceber que Esdras é alguém que havia preparado o seu coração para buscar a lei e trazendo para os dias de hoje a palavra do Senhor. Esdras era um tipo de líder que ele buscou a palavra de Deus. O propósito no coração de Esdras era sempre agir de acordo com a palavra de Deus. E que eu acho interessante é que Esdras, ele aplicou a buscar, a estudar, a ensinar. E o mais interessante é que Esdras, ele cumpre a palavra de Deus. Eu aprendo uma coisa, é que para vivermos debaixo
debaixo da direção de Deus, é necessário buscarmos a sua palavra. Se você quer viver debaixo da direção de Deus, olha para Esdras. A Bíblia diz que Esdras, ele aplicou o seu coração para buscar a palavra de Deus, e não somente buscar a palavra, mas cumprir a palavra e apregoar a palavra. Um verdadeiro líder, um verdadeiro crente, um verdadeiro servo e serva de Deus, ele precisa entender que para se viver debaixo da direção de Deus, para se viver uma jornada de caminho feliz, ele precisa estar com relacionamento com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Então nesta noite os céus estão bradando para mim e para a tua vida, e está nos dizendo e nos alertando: como a palavra, viva a palavra, seja íntimo da palavra. Muitas vezes a gente chega no culto e muitas vezes a gente diz assim: Senhor, eu queria tanto que o Senhor levantasse um profeta, colocasse a mão na minha cabeça, falasse comigo. Mas muitas vezes Deus quer falar conosco e Deus está dizendo: abre a minha palavra, eu quero falar com você, abre a minha palavra, abre a minha palavra. Deixa eu te dizer o seguinte nesta noite: crente que vive diante da palavra, ele não anda, aleluia, segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, mas ele tem o prazer na lei do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é bússola, ela é bússola. Eu estou pregando para uma igreja que ama a palavra. Quem ama a palavra, levante a tua mão nesta noite. Você está com a Bíblia aí, levanta a palavra por gentileza, e diga assim comigo: essa é a minha bússola, essa é a minha bússola. A igreja evangélica Efatá, ela vive pela palavra. Coma a palavra, ela é o teu alimento para a tua história. Sabe por que estamos vivendo em uma época onde muitos estão desistindo da fé? Porque não tem mais se alimentado da palavra. E o que eu acho interessante e o que eu acho gostoso é uma igreja que gosta da palavra, é uma igreja que medita na palavra. Estamos vivendo em um tempo tão caótico que muitos falsos profetas têm se levantado e têm distorcido a palavra. Mas quem quer viver debaixo da direção de Deus, ele pratica, ele lê a palavra. É interessante que eu acho outra atitude para viver debaixo da direção de Deus, e eu aprendo com Esdras, é que Esdras, além de ele ser o homem que buscava a lei do Senhor para cumprir e para ensinar o povo, Esdras era compromissado através do jejum e da oração. Observe o que ele vai dizer no verso de número 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nós humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Esdras é alguém que tem um compromisso no jejum e na oração. Quando falamos de oração, quando falamos de jejum, e quando eu falo esta palavra, ela está descendo primeiro para mim, para depois para você, porque nós poderíamos e nós precisamos estar cada dia mais mergulhado na oração. Crente que ora, crente que busca, crente que está mergulhado no caminho da oração, ele não dá ouvidos a ouvidos enganadores, não. Ele sabe, a intimidade com Deus é tão grande que ele sabe para onde ir. E esta está dizendo: Senhor, em outras palavras, ele está dizendo: Deus, eu não quero sair daqui se o Senhor não falar comigo. Eu vou buscar o caminho
caminho é difícil, mas eu creio que na oração vai ter resposta. Você crê? Receba esta palavra nesta noite. A tua oração vai ter resposta. Pega na mão do teu irmão e da tua irmã, declara isso para ele. Não solte, diga assim para ele e para ela: a tua oração vai ter resposta. A tua oração vai ter, vai. Você pode dar 1 minuto de glória, você pode dar 5 segundos de glória. Cadê os adoradores para esquentar? Levanta a tua mão e dá um grito de glória. Isso, adora. Quem é crente ora, quem é crente jejua. O caminho é difícil, mas esta está dizendo: Senhor, eu creio que tu és o Deus que responde. Se o Senhor não falar comigo, aleluia, não vou sair daqui, mas nós iremos orar. Quero ver o que a oração não resolve, nada mais resolve para viver debaixo da direção de Deus. Temos que buscar. Lembra do rei Josafá? Disseram ao rei Josafá: os inimigos vêm aí, mas ele apregou um jejum diante de toda a congregação. O Espírito desceu sobre Jaziel no meio da congregação e disse: dai ouvido, Josafá, e vós todo Judá, esta peleja não é vossa, esta peleja é de Deus. Amanhã não tereis que pelejar. Quem vai pelejar é Deus. Por quê? Quem ora tem resposta. Bata no seu peito, por gentileza, e com muito respeito, diga assim: eu preciso orar mais. Ah, irmão, se nós orássemos mais, as coisas seriam muito diferentes. Ah, se a igreja brasileira orasse mais, seríamos mais crentes, ganharíamos mais almas, pessoas a mais seriam libertas. A igreja precisa voltar ao caminho da intimidade com Deus, e esse caminho é através da oração. Olha para Esdras: Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso. A palavra foi liberada, o rei autorizou a nossa volta, mas por onde a gente vai? Deixa eu te dizer uma coisa aqui que é muito séria. Cuidado nos caminhos que você toma, irmão. Tem gente que sai de uma igreja, vai para outra e vai migrando. Tem gente que sai de um trabalho e vai para outro, vai migrando. Tem gente que sai de uma casa e vai para... Eu vi um vídeo essa semana de um pastor que ele disse assim: ó, crente até para se mudar para outra rua tem que pedir direção a Deus. O crente precisa viver debaixo da direção de Deus. E é preciso a gente entender isso, porque olha o que Esdras está fazendo. Esdras está pregoando jejum para perguntar a Deus, porque ele tem a preocupação de qual caminho ele seguir e não se deparar com os inimigos. Mas o que eu acho interessante também, outra atitude, e aqui eu já vou encerrar, é que para nós vivermos debaixo da direção de Deus, é necessário nós termos confiança nele. Diga comigo assim: eu preciso confiar no Senhor. Quando Esdras ora, quando Esdras está apregoando jejum na congregação, quando eu falo congregação, é diante daquele povo que estava voltando. Esdras diz o seguinte no verso de número 22, ele diz assim: ó, porque eu me envergonhei de pedir ao rei um exército e cavaleiro para nos defender do inimigo. Sabe o que Esdras está dizendo? Eu fiquei com vergonha de chegar diante do rei e pedir o rei que enviasse um exército. Por quê? Porque a gente já havia dito para ele quem é o nosso Deus. No tempo que Esdras estava ali, certamente ele tinha já falado de Deus para o rei, e certamente ele falou para o rei que o seu Deus é o Deus que liberta, que o seu Deus é o Deus que livra, que o seu Deus é o Senhor dos exércitos. Então Esdras está numa situação dizendo o seguinte: se eu, com medo dos inimigos, for diante do meu rei pedir para ele colocar o seu exército diante de nós, que tipo de Deus é esse que eu sirvo? Que tipo de Deus é esse que eu falei para o rei? Vão zombar de nós.
Irmãos, tem cada uma que Deus coloca a gente às vezes. Às vezes Deus coloca a gente em cada situação que é para provar a nossa fé e para provar se a gente confia no homem ou se confia nele. É por isso que está escrito na palavra: enquanto uns confiam em carros e cavalos, nós confiamos e faremos menção do nome do nosso Deus. O problema é que muitas vezes a gente está querendo confiar em B, querendo confiar em A, querendo confiar nas pessoas na horizontal, e nós estamos se esquecendo em confiar no Senhor, o Rei dos Exércitos. Sabe o que eu aprendo com Esdras? Esdras não pediu um exército ao rei, mas ele confiou no Rei dos Exércitos, no Senhor dos Exércitos. Ele teve confiança e ele disse, em outras palavras, eu não vou pedir um exército ao rei, porque quem está conosco, ele é o Senhor dos Exércitos. Ele vai na frente. Irmão, irmã, quem guarda a tua vida é Deus. Quem guarda a tua casa é Deus. Quem guarda a tua família é Deus. É Deus. Satanás não pode te tocar se Deus não permitir. Satanás não pode tocar na tua família se Deus não permitir, porque ele está como guarda de Israel, te protegendo, te protegendo, te protegendo, te protegendo. Descansa em Deus, descansa em Deus, descansa em Deus. Deixa eu liberar uma palavra profética para a tua vida nesta noite. Assim diz o Senhor: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ele confia no Senhor e ele diz: eu não preciso do exército do rei para nos guardar nesta jornada. O Senhor vai sobre nós, o Senhor vai sobre nós. Ele estava decretando, em outras palavras, dizendo no seu coração: o Senhor é Deus de livramento, o Senhor é Deus de livramento, o Senhor é Deus de livramento. Com a permissão da nossa pastora Patrícia, fica de pé que eu já vou encerrar. O Senhor está fazendo arder no meu coração esta palavra e está dizendo: eu sou livramento, eu sou livramento, eu sou livramento. Sabe o que acontece com Esdras? Aleluia, olhe para mim. Sabe o que acontece com ele? Ele vai contar o seu testemunho no versículo de número 31. Ele vai dizer: e partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. Aí ele vai dizer: e a boa mão do nosso Deus, e a boa mão do nosso Deus, e a boa mão do nosso Deus estava, eu vou continuar até você adorar, sobre nós. Aí ele vai dizer: e ele livrou da mão do inimigo. Oh glória, oh glória. Vai ter testemunho, vai ter testemunho. Esta está dizendo: nós não confiamos em exército de rei, mas o Senhor dos Exércitos foi na nossa frente. O inimigo não nos atacou, o inimigo não nos destruiu. Por quê? Porque a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus estava sobre nós. Ei, a mão de Deus está sobre a tua vida. Shalabarakamba Nagasuria. Você pode levantar a tua mão direita lá no último andar e você pode decretar comigo nesta noite. Diga assim: Satanás não toca na minha vida. Diga: Satanás não toca na vida da minha casa. Satanás não toca na minha família. Satanás não toca no meu filho. Satanás não toca, porque a mão de Deus, a mão de Deus é sobre a tua vida. Sente ele na tua vida agora. Sente ele na tua vida agora. Sente ele na tua vida agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Sente nesta noite as asas do Senhor sobre tua vida. E ele está dizendo: Satanás não
matar, Satanás não vai destruir. Não vai, não vai, não vai, não vai. Por quê? Porque ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os cacos do fogo. E ele está dizendo: aquietai-vos, aquietai-vos. É livramento. Deus é livramento na vida de alguém. Receba aí, receba aí. Ei, Esdras, o inimigo não vai te matar. Deus está te levantando, Esdras, para você trazer alguém da Babilônia. Vai adorar, vai adorando, vai adorando. Esdras, Deus está te levantando nesta noite e está dizendo: eu vou te levantar para trazer alguém que está lá fora. Ei, Esdras, ei, Esdras, você é um Esdras. A presbítera, mas eu sou mulher no sentido da palavra. Deus está dizendo: eu estou te levantando hoje como Esdras, como Esdras, como Esdras. Se prepare, porque assim como Esdras, Deus está te levantando para você trazer alguém da tua família para Jerusalém. Porque Babilônia não é lugar de servo, Babilônia não é lugar de adorador. Tem gente que vai sair da Babilônia e Deus vai te usar. Deus vai te Deus vai te usar, Esdras. Você é um Esdras que Deus vai usar para trazer alguém de Babilônia. Receba a graça, receba a graça, receba a graça. Olha a glória, olha a glória. Meu Deus, invadiu a igreja. Olha isso, olha a glória. Sopra Jesus aqui agora, sopra aqui agora. Olha a glória, olha a glória, olha a glória. Vai, Esdras, vai adorando, Esdras. O Senhor te chamou, Esdras. Deus te levantou, Esdras. O inimigo não vai te matar, o inimigo não vai te matar. Eita, la manta, la canta, la manta, la cai. Anta la mana, canta, la bini cai. Anta la mana, cai. Receba a glória. Eu vou deixar você adorar. Eu vou dar camamento, camante, namante. Oh, glória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Assim diz o Senhor: se prepara, Esdras. Tem uma obra para eu fazer na tua vida do outro lado. Se prepara, Esdras. Se prepara, Esdras. O inimigo não vai matar, o inimigo não vai frustrar os meus planos na tua vida, Esdras. Deus está dizendo: eu te escolhi, meu filho. Eu te escolhi, meu servo. Tão somente ser corajoso. A chamada é grande. Continua, continua. Olha a glória, olha a glória. Receba a glória, receba a glória. Vai, Esdras, vai, Esdras. Vai, vai, vai. Receba poder, 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 poder pentecostal. Ó, vemos inflamar, sim, vemos incendiar. Agora. Chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Dê um abraço na tua irmã aí. Você pode dar um abraço na tua irmã que está do teu lado. Diga para ela assim: Deus conta contigo, Esdras. Deus vai salvar a tua família e vai tirar da Babilônia através de você. É através de você. É você, Esdras. Deus te chamou para liderar. Deus te deu uma unção de liderança. Receba, Esdras. A chamada não acabou. A chamada não acabou. O ministério não acabou. Vai, Esdras, eu sou contigo. Vai, Esdras, eu sou contigo. Vai, Esdras. Olha aí, olha a glória. Olha, Deus está renovando Esdras aqui. Deus está renovando Esdras aqui. Olha a glória. Olha a glória. Olha a glória. Era a mão de Deus. Era a mão
é assim. Oh glória, oh glória. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Ah, se não fosse a mão de Deus. Olhe para mim, eu já vou encerrar. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. Olhe para mim aqui, eu já vou encerrar. Pastora Patrícia, esta está contando o seu testemunho no verso 31, está dizendo assim: a mão de Deus foi sobre nós e os nossos inimigos não nos atacou. Você está pagando mais? Pastora Patrícia, Deus está dizendo: vá em frente, porque o inimigo não para esta obra. Continua. Ó, já vou encerrar. Sabe o que acontece com Esdras? Ele chega em Jerusalém. Há uma grande reforma espiritual através de Esdras. E é interessante que quando Neemias volta depois de um tempo, Esdras começa a ler a palavra de Deus na praça. Sabe o que aconteceu? Durante 7 dias na praça, 6 horas por dia, de 7 da manhã ao meio-dia, Esdras começa a ler a palavra. E diz o texto bíblico de Neemias que o povo rasgava as vestes, que o povo chorava. O povo estava sedento pela palavra, pastor Silas. O povo não queria ir para casa. E Esdras pregava a palavra. O avivamento é através da palavra. Se prepara, porque Deus vai te usar na palavra, na palavra, na palavra. Palavra! A unção de Deus está tão grande que eu não quero nem encerrar aqui. Abra a tua mão aí, abra as tuas 2 mãos. Deus está dizendo para você: eu vou te usar tremendamente na palavra.